Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura, hein? O Peixe competiu, o Timão só assistiu. Foi um amasso, mas essa postura é inaceitável, gente. O Dorival tem culpa? Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, vamos falar dessa vitória do Santos e dessa derrota do Corinthians, né? As duas coisas aconteceram na Vila Belmiro. Eu já usei essa frase, falei na live, inclusive, depois do jogo, e já usei essa frase em outros momentos do ano e acho que dos últimos tempos, inclusive. O adversário vai para jogar um clássico e tem uma postura de um time que vai encarar um clássico e o Corinthians não. Joga como se fosse um jogo qualquer. E, cara, a gente pode questionar a questão do transfer ban, do elenco daqui a pouco um pouco mais limitado, das dificuldades que o técnico tem para escalar o time, de alguns problemas táticos que o jogo possa ter no jogo e tudo mais, a gente pode falar sobre isso, os méritos do adversário que estão presentes quando tem uma vitória, muitas vezes acachapante, né, como é o caso. Agora, o que não dá para aceitar é a postura do time do Corinthians. Não dá. Vocês sabem, eu acompanho o Corinthians há algum tempo, eu falo diretamente com o torcedor do Corinthians e eu sei que isso não é postura de Corinthians. O Corinthians não pode, em hipótese alguma, entrar para jogar um jogo como entrou diante do Santos na Vila Belmiro. Foi vergonhoso, como foi a derrota para o Sport. Então aquela máxima de que alguns torcedores entendem de que esse elenco escolhe jogos para jogar, como é que eu vou discordar disso? Como é que eu vou refutar essa ideia? Se é o que parece. Que os caras não estavam nem aí. Eu sei que não é o caso. Eu sei que tem profissionais ali. Eu sei que os caras pensaram nesse jogo, poxa, desceram a serra, se programaram para encarar o Santos, mas desse jeito? Foram acordar depois do 3-0? O que aconteceu? O que acontece? Eu sei que a comissão técnica, eu tenho várias ponderações aqui. Vão me chamar de passapano, tenho certeza. Agora, onde é que está o comando? Porque um elenco, ele responde ao comando. Quando o elenco não responde ao comando, temos um problema. Então, se os caras ficaram esse tempo todo de data FIFA, com folga, com não sei o quê, reapresentação, treinamentos, preparação, atividades, não sei o quê, e entram para fazer isso aí, não pode. Não pode. Cara, você não negocia, estando no Corinthians, você não negocia com a tua atitude, com o teu comportamento. E aí pode ser o time B, o time C, o time D, o Sub-20, o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, não importa. Vestiu a camisa do Corinthians, irmão, você não pode perder dividida. O Santos jantou o Corinthians, na bola e na porrada. Fez o dobro de faltas, ganhou todos os duelos. O Corinthians não achava o Santos durante 60 minutos de jogo. Um Corinthians nas cordas. E o Santos batendo, fazendo gol e batendo. Porque é assim que se joga clássico. É assim que se encara o adversário. É assim que se tem postura de jogo. Então eu posso falar aqui o que eu quiser a respeito das dificuldades que o Dorival daqui a pouco teve para montar o time, mas como que eu vou aceitar uma postura como essa? Não dá. De verdade, foi ridículo o que o Corinthians fez. Ridículo. Melhorou na segunda metade do segundo tempo. Me ajuda aí, né? Depois de estar 3-0, aí correram na subida. E assim, eu acho até preguiçoso, como comentarista, analisar um jogo pelo aspecto anímico. Pelo aspecto da postura, pelo aspecto do comportamento, mas eu não posso tirar isso do contexto. Desse jogo, eu não tenho como fazer diferente. Inclusive o Lucas Silvestre, porque o Dorival estava suspenso de novo, né? Foi para a coletiva e, cara, ele reconheceu isso. A gente pode falar aqui que o Dorival começou com 3 zagueiros, com o Angileri ali, o time que a gente projetava, né? Como um terceiro zagueiro, depois ele até, por conta das investidas do Igor Vinícius, transformou numa linha de 4. Que ele poderia, né, daqui a pouco, se ele quisesse, não deixar o Hugo e sim o Angileri, baixando o Ranieri de terceiro zagueiro, colocando o André lá no meio desde o início, para dar um pouquinho mais de sustentação para o meio. Poderíamos falar sobre isso.
de que o Roleiser e o Barreal mandaram no meio-campo, e o Zé Rafael, evidentemente, mandaram no meio-campo do Santos, do Corinthians, no caso, do jogo. A gente pode analisar o jogo sob aspectos táticos, da pressão que fez o time do Vojvoda desde os primeiros minutos. O Santos jantou o Corinthians taticamente, tecnicamente, fisicamente, de todas as maneiras. Agora, o Lucas usou o exemplo da energia, que o time teve uma baixa energia. Peraí, gente. Peraí. Tu joga no Corinthians, tu é jogador profissional, tu tá jogando um clássico da Série A, na Vila Belmiro, e tu entra sem energia. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Aí o Lucas falou, não, essa postura vai mudar e já vai mudar para sábado contra o Atlético Mineiro, vai ser outra. Aí ganha do Mirassol, aí tem esse jogo contra o Santos. Aquele jogo contra o Sport. Pô, jogou bem contra o Flamengo, apesar da derrota. Eu sei ponderar, eu não sou definitivo. Mas, cara, não existe. Não existe entrar num jogo como esse da maneira como o Corinthians entrou. Então, qualquer análise que eu vá fazer aqui, tática, técnica, de trocas e tal, ela fica em segundo plano porque o Corinthians simplesmente sucumbiu a um Santos que entrou disputando, competindo e ganhando tudo. Todas as bolas, todas as disputas. E aí não deu jeito, né? Tomou um gol com 5 minutos de jogo. O menino estreando lá, não vou nem analisar aqui, acho uma injustiça, uma crueldade analisar o Felipe Longo. Tomou um gol com 5 minutos. Corinthians meio que... O que está acontecendo? Aí toma um segundo gol, golaço do Barreal, golaço. Com liberdade, mas golaço. Nem o Hugo pegaria aquela bola. Golaço, absurdo o gol que o Barreal faz. E poderia ter sido mais, tá? E poderia ter sido mais ainda no primeiro tempo. E aí entra a comissão técnica. Porque eu vou passar um paninho aqui. Eu vou. O Memphis, o Yuri, mas calma, fica aí, porque vai ter porrada também. O Memphis, o Yuri e o Garro, eles jogaram por 25 minutos, meia hora, nesse jogo depois de 70 dias. Aí você vai me perguntar, pô, então Chico, mas então o time do Corinthians é só o Memphis, o Yuri e o Garro, então não tem mais ninguém? Cara, é muito diferente quando você tem os três a pleno. E nem foi o caso de hoje, né? Os dois voltando aí, né? O Memphis e o Garro. Mas quando o Dorival teve os três a pleno, inteiros, ele passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E em 2 jogos ele ganhou os 2. 70 dias depois, hoje, eles estiveram juntos por 25 minutos, meia hora, que foi justamente quando o Corinthians melhora no jogo, que não é só pela qualidade deles, mas é pela postura do time também. Beleza? Tá, esse paninho eu passo pro Dorival. Foi o pior time da Série A em contratações na janela. E do jeito que foi, né? No apagar das luzes pro Transferban. O Dorival teve que achar moleque da base lá. Opa, você aí, chega aí, pega o colete aqui que você vai jogar domingo. Foi assim. Aí o Guinegão entrou, o Kaique, o André agora, o Bidon virou meia. Hoje, aliás, o Bidon hoje fez um jogo pra esquecer, né? O Bidon, Maicon, todo mundo ali. Vou dizer que o Martínez fez falta. O Martínez teria sucumbido igual, tá? Teria sucumbido igual. A formação tática não favoreceu? Não. Mas, cara, não sei se faria tanta diferença assim. O Martínez corre, tal, se ele entrasse para competir, mas não sei se não seria contaminado pelo espírito do elenco, né? Que estava bem abaixo. Agora, eu posso dar esse desconto pro Dorival. Que ele encontrou soluções, que ele recorreu aos moleques, que ele não teve jogadores, que não contrataram, que não sei o quê, que os caras desfalcaram, tudo isso. Agora, eu faço uma pergunta. E essa pergunta precisa ser feita. Precisa esperar 15 minutos do segundo tempo para trocar, Dorival? Ou Lucas? Precisa? Existe uma regra que eu não conheço no livro de regras dos técnicos que você só pode mexer com 15 do segundo tempo? Não, né? Que eu saiba, não. O Lucas argumentou que quando eles olham para o banco, justamente os jogadores mais experientes para colocar no jogo eram jogadores que havia uma combinação de uma minutagem que, com os fisiologistas, eles só poderiam tantos minutos. Caso do Memphis e do Garro.
Quando o jogo se apresenta de uma forma diferente, ele exige medidas diferentes. Então, vou me acalmar aqui. Com todo respeito ao fisiologista, com todo respeito à combinação, o fisiologista nem tem culpa, a combinação que foi feita, que se dane. Que se dane. Você está tomando 2 no lombo, quase não. Poderia ter tomado mais ainda no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, aí esperou, né? Esperou tomar o terceiro. Demorou ainda. E pensou, bom, agora eu vou de Memphis e Garro. Pô, agora eu vou reforçar o time. Tá 3-0 pros caras. Então assim, tomou 2. Tá sendo amassado no meio campo. O time não tá vendo a cor da bola. Tu olha pro banco, tu vê Memphis e Garro. Porque o Memphis na data FIFA jogou os 2 jogos. Bate recorde e gol e não sei o quê. Mas aí cansou o quê? Da viagem? Ah, ele veio de classe econômica, né? Pezinho mais curto e tal. Dificuldade. Ah, desculpa aí, gente. E olha que eu sou o primeiro aqui a dizer que o Memphis é decisivo, que ele é importante. Sou o primeiro a dizer muitas vezes que, cara, dinheiro não faz o cara correr mais. Você precisa ter um cuidado, você precisa ter uma cautela. Sou o primeiro a dizer que o Garro precisa ter cautela com ele, porque ele machucou muito esse ano e ele está sendo preparado para a Copa do Brasil. Mas não dá, irmão. Tu leva os caras pro banco. Ah, não, mas o combinado foi que eles joguem 20 ou 25 minutos. Que se dane o combinado. O jogo é um organismo vivo, tá rolando ali agora, você tá sendo amassado, você tá sendo atropelado pelo rival. E aí você vai deixar? O que adianta botar os caras nos minutos finais quando tá 3-0? O que adianta? Ah não, porque a gente tem que pensar na sequência. Ah, então não levasse. Então não levasse, deixasse os caras treinando em casa, no CT. Papelão. Os caras estão no banco, eles têm que entrar. Tipo, Memphis, Garro, o negócio é o seguinte, eu combinei que vocês iam jogar só 20 minutos, mas não tá dando. Nós vamos tomar uma coça aqui, uma goleada. Vamos lá. Ou não pode correr 20, 25, não pode correr 30, 40. Ah, gente, peraí. Ah, isso eu não engulo, tá? Ah, ó, o combinado, hoje o futebol tá muito, né, na avaliação física, não sei o que e tal. Mas, desculpa, ninguém vai me convencer que 10, 15 minutos a mais iam fazer diferença. Ninguém vai me convencer. Então essa crítica, ela pode ser feita. Ela deve ser feita. Por que não mexeu antes? Podia e devia mexer antes. Ia mudar alguma coisa? Não sei. Mas é fato que o time melhorou, até pela postura. Acho que o Memphis entrou até meio displicente em algumas jogadas. Mas é visível, tá? Visível, vamos ponderar as coisas aqui. É visível a qualidade técnica que os dois entregam quando estão em campo. Os 3, né? O Memphis, o Yuri e o Garro. A combinação deles funciona. É que ali é um outro cenário do jogo. Tu tá, como eu disse, correndo na subida. Já tá 3-1 pro adversário. O Santos já tá bem postado. Claro que é mais difícil. Mas vejam só. O Corinthians faz um gol com o Ranieri. O Gustavo Henrique erra uma cabeçada que poderia ser o segundo gol. E o que seria do final do jogo? Aquela pressão ali do Corinthians, que também ofereceu espaços e o Santos poderia ter feito o 4º. É isso, é do jogo. O jogo ficou aberto. Normal. Mas, cara, o Corinthians flertou com uma possibilidade de empate. Imaginem se tá só 2 e esses caras entram antes. O jogo você perde assim também. Na hora que ele tá acontecendo, você precisa ter ousadia, você precisa ter inteligência, você precisa ter leitura de jogo e coragem para contrariar inclusive o fisiologista, para dizer, tu vai pro jogo, tu tá no banco aqui, tu tá recuperado, tava jogando com a seleção da Holanda, né? Então nós vamos pro jogo. Mesmo que fosse mesmo que o Garro tá voltando, pô, lesão na panturrilha e tal, não vou forçar. Memphis, tu tava jogando, vai, bora, resolve, porque é de ti que eu cobro. É de você que eu vou cobrar, bate no peito, aí assume, irmão. Você que tem que resolver. Postura inaceitável, mais uma derrota e realmente, sábado contra o Galo, tem que ser bem diferente. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! E aí, Band de Loucos, vamos para as últimas notícias do Timão. Lucas Silvestre admite postura abaixo do esperado em derrota do Corinthians contra o Santos. O auxiliar técnico Lucas Silvestre reconheceu as falhas do Corinthians na derrota para o Santos. No comando da equipe devido à suspensão do Dorival Júnior, ele avaliou que o time esteve muito abaixo do padrão recente, especialmente no primeiro tempo. Lucas Silvestre não poupou autocrítica ao analisar o desempenho corintiano. Segundo o auxiliar, o problema principal não foi tático, mas sim a postura da equipe em campo.
Inicialmente, nossa postura desde o princípio do jogo, principalmente no primeiro tempo, foi muito ruim, muito abaixo de tudo que a gente vem produzindo e de maneira como a gente vem atuando. A derrota hoje passa muito menos pelos aspectos táticos do jogo, passa muito pela energia, pela disposição, pontos que a gente acabou deixando muito a desejar, iniciou. Ele destacou que o time foi alertado sobre o estilo de jogo do Santos, mas não conseguiu responder da forma esperada. Os jogadores foram alertados para aquilo que a partida se condicionaria, para aquilo que o Santos levaria a partida, para um jogo de entrega, um jogo de energia. Iniciamos o jogo encontrando esses espaços, e aí, a partir do gol, a gente para de encontrar os espaços e também a nossa energia não foi adequada para aquilo que a partida precisava. Deixe seu like e inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.